tá? Lembrando, Israel está aqui do lado de cá, Líbano, Síria, o pau está comendo lá, o Irã está aqui. Mas o que acontece? O Reza Pahlavi lá, o Shah Reza Pahlavi, em 1935 alterou oficialmente o nome internacional da Pérsia e a Pérsia passou a se chamar Irã. Pô, mas por que o cara fez isso? Mudou o nome do país? Que sacanagem, tal. E não foi só uma troca simbólica, tem uma história, tem um motivo do porquê dessa troca que aconteceu num dia como hoje. Porque foi um movimento ligado profundamente à identidade e à política e à percepção global do país, né? Porque o Irã tinha um nome no exterior e um nome interno. Tinha dois nomes o Irã. Mas eu vou contar essa história direito para você, que é o seguinte. O nome Pérsia, eu tenho umas imagens aqui para mostrar. Isso aqui é o Império Persa. Pegava uma região muito maior, você vê, ele tá pegando ali um pedaço da África, pega ali, ó, um pedaço quase chegando na Grécia ali, na Macedônia, na Trácia, e vai embora, pega todo o Irã aqui hoje, pega essa região onde está Israel, Tiro, Jerusalém, Damasco, Babilônia, vai embora aqui, ó. Vai embora. Um monte de países e terras e povos e locais que nem existem mais. Tá bom. Isso aqui era a Pérsia. E as raízes da Pérsia estão ligadas lá na antiguidade, né? Negócio muito antigo. O nome persa deriva da palavra P-A-R-S, que é Pars, ou com F, que é o Fars, que é uma província que ficava bem no centro da antiga região, que era governada ali pela dinastia Aquemênida. E essa designação foi popularizada pelos gregos. O grego está aqui do lado deles, cara. Tá vendo aqui do ladinho? Os gregos estão aqui do lado, ó, bem do lado. E era naquela época meio que o centro intelectual do mundo aqui, a Grécia. Então, se o grego deu um nome para um lugar, todo mundo conhecia pelo nome grego, né? E o nome Pérsia foi popularizado pelos gregos, depois pelos romanos, para descrever todo esse vasto território controlado pelo Império Persa, em que no auge do Império Persa, ali no ano mais ou menos 500 a.C., ia lá da Ásia Menor até aqui o rio Indo, ali, perto ali da Trácia, né? Então a Pérsia se tornou sinônimo do glorioso Império Aquemênida, gigante, enorme, né? A Pérsia. Você falava do Império Persa, era sempre, você tinha a dimensão de algo muito grande. E o Império Persa foi liderado por reis famosos, aí, como o rei Ciro, o Grande, como o rei Dário I, também. E esses nomes, Ciro, Dário ou Dario, foi adotado por várias culturas. Você tem no Brasil pessoas que se chamam Ciro. Você tem pessoas que se chamam Dario ou Dário. Você tem esses nomes que são de origem persa, né? De tão famosos que foram esses nomes naquela época. E o nome permaneceu, né? A cultura permaneceu, e o uso desses nomes permaneceu ao longo dos séculos. Mudou governo, mudou reinado, foi mudando um monte de coisa, e você encontra gente chamada Ciro e gente chamada Dário ou Dario aí até hoje. Então, os próprios habitantes que moravam na Pérsia referiam-se ao seu território como Arianã, que era ariano. Império Arianã, Império Ariano. Você não está escutando errado, não. Era aquilo que os nazistas diziam ser arianos, tá? Mas o persa, quando falava isso na época, dizendo que ele era um ariano, na verdade ele estava dizendo, reafirmando que eu não sou um asiático, eu sou um indo-europeu. Indo-europeu, tá? Então o termo Irã, que significa terra dos arianos, já era usado dentro do Irã, dentro da Pérsia, desde tempos antigos. Você vê, lá por volta do ano, entre os anos 200 e 600 ali depois de Cristo, já tem internamente no reino persa, eles internamente chamando a si de Irã, enquanto que no exterior todo mundo falava que era Pérsia e eles falavam que nós somos o Irã.
e a galera de fora falava que era a Pérsia, por causa da tradição dos gregos, foi parar nos livros, tudo quanto era lugar, o pessoal falava do reino persa, mas o morador local falava que o seu país era o Irã, tá? Então era o reino dos iranianos, o reino dos arianos, tá? Então, durante ali a Idade Média, no período islâmico, o uso do Irã continuou entre os habitantes. O pessoal continuou falando que eu sou iraniano. Agora eu sou mais persa, agora eu sou um islâmico e tal, mas eu sou iraniano. E a Pérsia continuou sendo o nome do exterior. E cada vez mais se firmando Irã como nome interno, que eles se davam a si mesmos, mas todo mundo no exterior só conhecia Pérsia. Então você tinha esses dois nomes. No século XIX, você viu, eu estou chegando, obrigado quem fez o Pix, fez o barulhinho aqui. No século XIX, né, já estou me aproximando aqui da atualidade, no século XIX, o nome Pérsia era amplamente usado nas relações diplomáticas, era usado também no comércio global, enquanto o Irã ainda dominava o discurso interno. Já no século XIX, a coisa começa a invadir o exterior, tá? Então, quando acontece o decreto lá em 1935, pelo Shah Reza Pahlavi ali, tem uma foto dele aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. O Shah com a família aqui, ó. Isso aqui era o Irã, tá? A tradição do Irã é mais ligada a isso aqui do que você conhece hoje, né? Então, quando o Shah, o Pahlavi ali, marcou essa mudança e pediu que o mundo chamasse o país de Irã, inspirado pelo próprio nacionalismo iraniano, pela modernização do país, pela abertura do país, ele decretou que o país deveria ser chamado de Irã. E todas as interações internacionais também deveriam ser chamadas de Irã, porque era o verdadeiro nome do reino desde a antiguidade, né, a terra dos arianos. E essas raízes arianas reforçaram a ideia da continuidade com o passado. Então, era uma mudança que conectava a população num passado histórico, não era um nome novo. Né? Não, agora nós vamos deixar de ser Pérsia. Pérsia foi grego que deu esse nome para o local, e depois lá fora ficou esse nome. A galera interna sempre foi o Irã, até que o Shah Reza pediu para a galera, por favor, gente, chama pelo meu nome de batismo aí, chama pelo meu nome que a gente se conhece aqui, e o mundo passou a reconhecer a terra como chamada de Irã, tá? E estava tendo uma abertura, estava tendo muita modernização no Irã, o Irã estava começando a crescer, tinha uma cultura aí antiquíssima, tinha uma cultura vastíssima, e o Shah também queria afastar o país do atraso e levar ele para uma modernidade, como estava acontecendo na Turquia, perto dele ali. Eles se espelhavam muito no que estava acontecendo na Turquia, tá? Então, após o decreto, houve resistência, houve confusão, tal. Muitas pessoas ficaram confusas, principalmente no exterior, especialmente nas esferas culturais, devido à forte ligação do legado artístico do Irã. Cara, tem poetas iranianos que influenciaram vários escritores europeus. A parte cultural iraniana é muito rica. Tá tudo perdido aí no passado, porque um belo dia desembarcou no Irã essa desgraça aqui, ó. Teve um golpe lá que tirou a família real e colocou no lugar aqui o Ayatollah Khomeini. Essa praga chegou lá e afundou o país na merda até hoje, né? Então, o Irã tem uma história aí que vale a pena um dia a gente contar, porque o próprio Shah, embora ele seja a família real iraniana, o avô dele, o pai dele, era um militar que deu um golpe lá também. Então, não tem a família real não tem uma conexão muito longa com o passado, não. Ela também era recente, tá? Então, tem uma história muito interessante. Outra coisa interessante do Irã é você ver aqui que eu arrumei um mapa das etnias que existem dentro do Irã, a complicação que é aquilo ali, tá? Que você vê as várias disputas. Você tem na parte mais comum aqui, né, que são chamadas dos persas,
E pelo Corolido ali, Azeri, os curdos, os árabes, os Baloch, e por aí vai, os Turcomen, do Turcomenistão, e por aí vai. Cara, tudo quanto é cor aqui é uma etnia diferente. Você tem árabe, você tem cristão, você tem uma mistureba aqui tremenda dentro do Irã, de etnias, um negócio difícil de você equalizar, tá? É muito interessante essa divisão. Aqui uma foto, cara, do parlamento iraniano em 1906, quando estava começando a surgir a democracia lá, uma coisa mais organizada. Hoje os ayatollah cagaram aquilo a porra toda, não, tá tudo cagado. Então eu fiz até um resumo aqui para mostrar para vocês, um resumo aqui de épocas e nomes, só para, obrigado quem fez o Pix, tem pouquinho Pix hoje, mas tá valendo. Obrigado pessoal que ajuda o canal aí. Na antiguidade, então, só para a gente alinhar, antes de Cristo, de 550 até 330, se chamavam Pérsia, nome usado pelos gregos, romanos, para descrever o Império Aquemênida. Então, ali, ó, 550 a 330 a.C. Depois de 224 a 651 depois de Cristo, dos Sassânidas, eita, se chamava Irã. Já começou a se chamar Irã no ano 200, tá? Uso interno para descrever o reino dos iranianos, que são os arianos. E na Idade Média, você tinha os dois nomes. Era Pérsia para o mundo, Irã para a identidade local interna. Na Era Moderna, até de 1501 até 1935, nome oficial em relações internacionais era Pérsia, enquanto também Irã domesticamente. Ou seja, depois de 35 foi decretado o Irã. Mas, na verdade, o Irã passou a se chamar Irã internamente desde o ano 224, depois de Cristo. Desde lá. Beleza, família? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí, Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.